A Bíblia Sagrada dá uma definição de fé como crer naquilo que você ainda não viu e nem ouviu, mas aquilo que você espera. Portanto, eu consigo ver a fé como algo que não está dentro da lógica humana. É algo sobrenatural, divino. Você não tem fé por natureza própria. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Contudo, quando a gente vai para a Bíblia é lógica. A Bíblia não é irracional. Deus nos convida a oferecer a Ele um culto racional. E para que a gente tenha um culto racional, a gente tem que compreender a lógica da Bíblia. E a lição dessa semana, que fala sobre o tipo e o antítipo, a gente tem que ver a lógica dessas figuras de linguagem. Um encaixa com o outro perfeitamente como um quebra-cabeça. E na lição de hoje vai falar sobre Jesus Cristo, o verdadeiro Josué. Ou seja, Josué é o tipo e Jesus Cristo é o antítipo. E um aponta para o outro, um converge para o outro e um se encaixa com o outro. E hoje eu quero te ajudar a entender isso. Essa lógica divina, maravilhosa e insondável. Daqui a pouco a gente conversa. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Hoje a temperatura está muito agradável aqui, amanhecendo o dia. Estou muito feliz de estar com você mais uma vez. Espero que aí onde você esteja também esteja tudo bem com você, com sua família. Que hoje seu dia possa fluir com muita alegria, tá bom? Eu espero que a lição de hoje também possa te ajudar muito nessa lógica divina. O título da lição de hoje fala do verdadeiro Josué, o antítipo. O verdadeiro Josué é Jesus Cristo. Há uma semelhança até no nome de Josué e o nome Jesus, né? Tem ambos a mesma raiz. Jesus significa o Salvador dos nossos pecados. Bom, não dá para entender o ministério de Jesus sem entender o ministério de Josué. Josué teve um longo percurso de vida e de liderança. E todas aquelas guerras que o Josué travou, toda aquela luta para conquistar a terra de Canaã, todos são símbolos da verdadeira conquista espiritual em Jesus. Quando Josué enfrenta as guerras israelitas para conquistar terras, era porque Deus tinha um propósito, que Josué estabelecesse o povo como uma nação tranquila, segura, desfrutando de verdadeira paz. E aí, quando eles tivessem a verdadeira paz, desfrutassem de perfeita harmonia, eles poderiam expandir o reino de Deus na terra através da presença de Jesus Cristo, que era o Messias que haveria de vir. Ou seja, Josué estava instituindo uma nação, organizando essa nação, preparando o território para a vinda do verdadeiro Josué, que é Jesus Cristo, o Messias. Você percebe? Quando a gente vai analisar a história de Israel do ponto de vista bíblico, nós vamos encontrar mais tarde outros profetas falando sobre isso, como Isaías, por exemplo. Isaías 49, verso 8, diz assim: Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardei, ou guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Isaías está falando exatamente da obra do Messias, o antítipo, o Josué verdadeiro.
Isaías está escrevendo isso 600 anos antes de Cristo vir. Então ele já está orientando o povo. A nação estabelecida, que era Israel, tinha um propósito. Sabe você que Israel se afastou desses propósitos. Por isso Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro da Babilônia, 70 anos. As 10 tribos do norte se desfizeram, foram devastadas no ano 722. Mas Judá, Jerusalém, aquelas 2 tribos que tinham a linhagem sanguínea ali do Messias, da vinda de Jesus, precisava passar por uma experiência amarga de cativeiro, para depois retornar para a terra, começar tudo de novo. Deus quer mostrar para nós que Ele é um Deus de recomeços. Assim como Josué teve que passar 40 anos no deserto, porque eles não estavam preparados para entrar na terra de Canaã, o que levaria 40 dias levou 40 anos. Esses 40 anos de deserto foram um período preparatório para Josué, para guiar o povo para a conquista da terra, a terra de Canaã. E quando Jesus veio, você percebe o antítipo cumprindo os propósitos do tipo? Jesus foi batizado e logo em seguida passou 40 dias no deserto. Tudo isso remetendo ao tipo de Josué, que já havia passado os 40 anos no deserto. Quando Jesus morre e é ressuscitado, antes de subir para o céu, para realizar o ministério sacerdotal no santuário celestial, que tem a ver com a minha salvação e com a tua salvação, Jesus Cristo passou 40 dias aqui na terra. Ele ressuscita, fica 40 dias no deserto dessa vida, dessa existência, e depois, em Atos 1, verso 8, diz que ele foi assunto ao céu. Ele subiu para a Canaã celestial. E lá ele ministra a nosso favor, com a intenção de nos preparar, dar tempo para que a gente se prepare para a posse da Canaã celestial. O ministério de Jesus hoje no santuário celestial é o exercício do verdadeiro Josué, o antítipo, cuja sombra, tipo, era Josué físico, Josué original. Então Jesus Cristo cumpre todos os requisitos da profecia bíblica. Ele hoje espera a sua vida estar pronta, espera a sua entrega, espera a minha entrega. Nós estamos no deserto dessa vida, passando por agruras, por sofrimentos, para que a gente possa depois conquistar a terra prometida, que é o lar edênico, restauração do novo Éden. Veja como a Bíblia é lógica, tudo faz sentido. E nós precisamos entender isso. Todo aquele ritual do santuário terrestre, a morte do cordeirinho, prefigurava a morte do verdadeiro Josué, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o ministério sacerdotal dos sacerdotes, sumo sacerdote, o santuário terreno, apontava para o ministério de Jesus. Não sei se você sabia, todos os anos José e Maria iam ao templo para participar dos serviços religiosos, inclusive da Páscoa. E Jesus ficava em casa porque na infância eles não iam para lá. Quando Jesus completa 12 anos de idade, ele é levado pela primeira vez ao templo. E lá ele vê o ritual do cordeirinho sendo sacrificado. Ele vê o incenso subindo no altar do incenso. Ele vê o sacerdote e o sumo sacerdote exercitando os seus ministérios. E tudo isso ele consegue encarnar. E ele consegue perceber. E é por isso que aí vem Salmo 2, verso 4, que diz: hoje tu és meu filho, hoje te gerei. E naquele momento Jesus entende: eu sou esse cordeiro, eu sou todo o significado desse santuário. Portanto, quando Jesus morre na cruz, a lei que passa a não existir mais é aquela lei dos sacrifícios, da sombra, dos tipos que apontavam para a chegada do Messias. Tanto é que quando ele chega e ele morre na cruz do Calvário,
O véu do templo se rasga de alto a baixo, não é de baixo a alto. De alto a baixo, porque é uma missão divina, dizendo, não precisa mais fazer ritual aqui na terra. E o cordeiro que estava para ser sacrificado na hora que Jesus morre, é liberto, foge do altar. Jesus é preso e é crucificado às 9 horas da manhã, quando o cordeiro era sacrificado por todo o povo de Israel. E ele morre às 3 horas da tarde, quando outro cordeiro era sacrificado para a expiação dos pecados de Israel. Jesus Cristo cumpriu tudo isso. Ele é o verdadeiro Josué. Cabe a mim e a você hoje aceitar Jesus como nosso Salvador. Eu já aceitei. E você? Deixa eu orar por você. Pai, me ajude e ajude a todos os nossos amigos a entronizarem Jesus na existência. Porque Ele é o nosso verdadeiro Josué, o antítipo, aquele que cumpre todas as promessas. E eu quero me preparar para a volta de Jesus, para possuir a herança da terra. E assim que os meus amigos também o façam. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?